Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Conrado Dess, eu sou diretor de teatro, dramaturgo, doutorando em artes cênicas pela Universidade de São Paulo e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre teatros negros no Brasil. Essa é uma videoaula que está sendo realizada com o apoio do PROAC 39 de 2021 e é uma videoaula que se chama Breve História dos Teatros Negros no Brasil, porque essa história realmente é muito grande, tem muita gente envolvida, muita história, e no tempo que a gente tem aqui a gente vai ser breve, a gente vai passar um pouquinho por cima, pincelar algumas coisas, algumas pessoas, para vocês terem uma ideia dessa história muito vasta que existe no Brasil e que muitas vezes é esquecida, né? Bom, para a gente começar a falar sobre teatros negros no Brasil, o mais importante é a gente entender o que é teatros negros, na verdade. Para fazer essa aula eu usei várias referências, vários autores que eu vou deixar todos listados aqui embaixo no vídeo e também vou citar alguns durante a nossa conversa. E para começar eu gostaria de trazer para vocês a definição de teatros negros da pesquisadora Evani Tavares de Lima, que toma o termo teatros negros como o conjunto de manifestações espetaculares negro-mestiças originárias na diáspora, que lança a mão do repertório cultural e estético de matriz africana como meio de expressão, recuperação, resistência e afirmação da cultura negra. No ponto de vista do pesquisador Marcos Antônio Alexandre, os teatros negros, de forma sucinta, tratam-se dos textos dramáticos e ou espetaculares em que os negros, a sua cultura e a sua visão ideológica do e para o mundo aparecem como temática central e como agentes. Ou seja, a gente pode entender como teatro negro esses teatros feitos por pessoas negras que trazem essa cultura, que recuperam essa história, que colocam esses corpos como protagonistas da cena e como contadores das suas próprias histórias, né? O Marcos também traz nesse livro aqui, ó, que é uma das referências que eu usei, uma definição um pouquinho maior que eu gostaria de ler para vocês aqui. Ele fala que o teatro negro não só retrata as especificidades dos sujeitos negros e sua integração na sociedade, mas também se retroalimentam dos elementos que compõem e integram a cultura dos afrodescendentes em suas distintas manifestações artístico-performáticas. Danças, música, jogos, linguagens, mitos, religião e ritos, pois o teatro negro é ritualístico. Dentro dessa perspectiva, que leio e entendo o teatro negro, considerando ainda que o mesmo deve retratar os contextos e lugares de enunciação ao quais os negros se viram e ainda se veem representados e subjugados em nossas sociedades. Considero relevante esclarecer que o teatro negro deve apresentar o ponto de vista interno, ou seja, espera-se que o negro, a sua cultura, suas problemáticas sejam representadas nos textos dramáticos e nas propostas espetaculares concebidas como teatro negro. Ou seja, na opinião do Marcos e na minha também, o mais importante do teatro negro é a gente trazer esse olhar interno, esse olhar do negro sobre ele mesmo. Não mais aqui a gente vai ter aquele olhar do branco sobre o negro, ou quando o negro é utilizado numa peça somente como uma alegoria ou como um objeto para contar outras histórias, mas aqui o negro vai trazer a sua visão de mundo. A Evani Tavares de Lima, que é essa pesquisadora que eu utilizei bastante aqui nesse vídeo, inclusive vou deixar 2 artigos dela listados aqui embaixo, ela divide o teatro negro em 3 categorias. Ela chama de performances negras aquelas atividades espetaculares, ritualísticas que são feitas pelos negros para os negros, né? E que não tem exatamente a intenção de ter público. A gente pode chamar de performances negras as brincadeiras como o Bumba Meu Boi, a capoeira, e também as religiões, os ritos religiosos como as congadas, aquela performatividade que a gente vê nas religiões de matrizes africanas. Então tudo isso ela chama de performances negras. São essas performances que são espetaculares, mas não são feitas exatamente para serem vistas. Ela chama de
teatro de presença negra, aquele teatro onde a gente vê o negro, mas ele não está exatamente contando a sua história, não é, às vezes não é exatamente uma presença empoderadora, emancipatória. E a terceira categoria que ela chama de teatro negro é o teatro negro engajado, que é aquele que tem uma cara política, uma cara de militância. Eu acho que é mais o que a gente vê hoje em dia e o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Para começar a falar de teatro negro, a gente tem que voltar lá no século XVI, no início do Brasil colonial, que é também quando começa a história do teatro brasileiro, né? Se no século XX, assim, até o século passado, era muito difícil a gente ver corpos negros, corpos indígenas no protagonismo da cena, lá no século XVI, esses corpos eram os protagonistas. Não exatamente de uma maneira muito empoderadora, muito emancipatória, né? A gente tinha aí nesse período duas formas de teatro que eram observadas. A primeira delas era sim um teatro emancipatório, que eram isso que a Evani chama de performances negras, né? Que eram os rituais que eram feitos pelos negros escravizados nas festas, como as congadas, os quilombos. Tudo isso acontecia especialmente no Natal, ali dentro dessas comunidades. E a segunda forma, que era a mais presente, que era um teatro feito pelos jesuítas com o objetivo de catequizar, né, as populações indígenas e as populações negras. Então, esses jesuítas utilizavam das línguas desses povos, dos corpos, dos signos, para promover mesmo uma dominação ideológica, né, e conseguir catequizar esses corpos. Era, assim, uma forma de teatro puramente instrumentalista, né, que visava persuadir esses grupos a se converter ao catolicismo. Já nos séculos 17 e 18, o teatro no Brasil passa a se organizar de uma forma mais formal, digamos assim, mais com essa ideia de arte, entretenimento que a gente vê hoje. E muito paradoxalmente existiam negros no palco nessa época. A Evani Tavares de Lima, ela faz essa colocação aqui sobre esse período. Vale notar que até pouco mais de meados do século XVII, a prática teatral era vista como uma atividade abjeta e, por isso, condenada pelos que zelavam pela moral e bons costumes da sociedade de então. Esse desprestígio, talvez, possa explicar o fato dos palcos dessa época terem se transformado majoritariamente em coisa de preto. Como o teatro era visto dessa forma marginal, que também coincidia com a maneira como os negros eram vistos nessa sociedade, nessa época existiam muitas companhias com os elencos formados majoritariamente por pessoas negras, sejam negros escravizados, negros libertos, e eram espetáculos vigorosos, assim, com muito luxo, muita dança, que viajavam pelas principais cidades do Brasil na época, né, que era Rio de Janeiro, Salvador, Diamantina, em Minas Gerais. E dessa época a gente pode destacar especialmente duas companhias. A Companhia do Padre Ventura, que era uma companhia conhecida por encenar clássicos como Molière e Voltaire, sempre com muito luxo, com muito figurino, muita dança. E também a Companhia do Mulato, Manuel Lins, que foi uma das primeiras companhias permanentes da história do Brasil e que também viajava pelo Brasil com um espetáculo, com um elenco que era composto basicamente de mulatas, muito luxo, muito figurino. E entre os espectadores dessa companhia a gente pode destacar a realeza do Brasil. E tem uma palavra que eu usei agora que eu acho que vocês devem até estar achando estranho eu ter usado, que é as palavras mulato e mulata, né? Que eu queria abrir um parêntese um pouquinho aqui para a gente falar sobre isso. Hoje em dia a gente entende a palavra mulata como uma palavra racista. Afinal de contas é uma palavra que vem do espanhol e que vem de mula, né, que seria esse mestiço, essa espécie que é formada da mestiçagem, né, de dois animais, que era uma palavra usada para se referir ao mestiço no Brasil. E eu vou usar algumas vezes essa palavra mulato e mulata aqui nesse texto, porque a gente tem que entender que essa figura que é racista, ela foi muito, muito, muito presente na história do teatro negro brasileiro. Tanto quando a gente fala de companhias fundadas por negros, quanto daquelas outras que eram um olhar branco sobre o negro. A figura da mulata e do mulato, ela representava de alguma forma o sucesso da miscigenação do povo brasileiro, que desde essa época sempre existiu um projeto de branqueamento da população brasileira, né? Sempre foi uma preocupação dos governantes em o Brasil não se tornar uma nação preta
tanto que vieram os imigrantes europeus para cá e existiu realmente essa política de embranquecimento na história do Brasil, né? E a mulata e o mulato, de certa forma, tornavam a figura do negro mais aceitável perante a sociedade, né? E tinha todos aqueles estereótipos atrelados do malandro, da mulata que era sensual, que tinha o seu corpo e sua sensualidade explorado. E essa figura foi continuamente repetida na história do teatro brasileiro, né? Ela aparecia nos palcos, ela era reforçada, como uma maneira mesmo de reafirmar essa ideologia que pauta a história do Brasil. Então, quando eu utilizar essa palavra mulata e mulato aqui nesse vídeo, saibam que tem toda uma camada racista em cima desses termos. Eles representam um estereótipo que era reimpresso e reafirmado, e foi reafirmado por muitos anos dentro da sociedade brasileira, né? A gente vê a mulata globeleza que ficava no carnaval. Isso é uma coisa que desapareceu, eu acho que não faz nem 5 anos, né? Então é muito recente que esse estereótipo, que essa figura racista que permeou tanto a história da sociedade brasileira começou a ser desconstruída. E nessa época a gente teve também alguns artistas negros que também tiveram muito sucesso individualmente, como por exemplo a Chica da Silva, o Xisto Bahia e o Palhaço Benjamin, entre muitos outros. Quando a gente fala do século XIX e do comecinho do século XX, a figura do negro se torna muito escassa dentro do teatro brasileiro, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente está passando por um período de muita transformação social. É o período que esse projeto de identidade nacional se torna cada vez mais forte. Então, alguns dramaturgos desse período começam a colocar a figura do negro em cena. Não exatamente do jeito ideal, né? Então, começam a aparecer figuras negras na dramaturgia brasileira, personagens negros, até essa presença se tornar quase obrigatória. Só que o que a gente via ali nessa virada de século não era nem atores negros no palco, a gente via blackface, eram atores brancos que se pintavam de preto para representar os negros, e sempre dentro desse projeto de subalternização mesmo, de dominação. A gente via essa figura do mulato, a figura do malandro, a figura da mulher negra sensual, sempre reproduzindo os estereótipos que apareciam dentro da nossa sociedade, de alguma forma para manter essa dominação. O racismo que a gente via na rua, as manifestações contra negros, de alguma forma o negro era representado no teatro como uma pessoa ruim, desonesta, torpe. E isso permitia justificar o racismo que acontecia nas ruas. Então, quando o teatro decidiu colocar o negro como protagonista nessa época, ele desumanizou essa figura. E o que a gente via era um negro sob o olhar do branco, um negro totalmente distorcido, estereotipado, que aparecia como protagonista de algumas peças, como aparecia como figura importante das dramaturgias, mas sempre através da figura do blackface. Então a gente não via artistas negros no palco, e sempre de uma forma estereotipada, desumanizada, negativa. Então é nessa época que surgiram algumas figuras que a gente pôde ver até muito recentemente nas novelas, né? Como por exemplo a tia Anastácia, que é a negra amigável, que está sempre ali para servir os brancos, o bom escravo, a mulata faceira, o negro moleque responsável. Todas essas figuras que permearam durante séculos a nossa representação, a nossa arte, né? Para finalizar esse período, eu gostaria de mencionar alguns autores que trouxeram o negro nessa época como protagonista das suas dramaturgias, como por exemplo Martins Pena, o José de Alencar, Paulo Herói, o França Júnior, mas sempre reproduzindo o olhar branco da época. Alguns outros dramaturgos desse período também colocaram o negro como protagonista, mas de uma maneira mais humana, como por exemplo Castro Alves, o Agrário de Mendes e o Arthur Azevedo, que construíam personagens com uma certa profundidade, alguns personagens que traziam o embate racial da época, mostrando a visão do negro. Então, de alguma forma, a gente tinha algumas pequenas pontuações de alguns autores que quebravam esse estereótipo. Também nessa virada do século XIX para o século XX aconteceu um movimento, um gênero de teatro que eu considero um dos mais singulares para a gente entender a presença do negro no teatro
de hoje, o teatro negro como a gente vê hoje, que foi o teatro de revista. Quando a gente fala do final do século XIX para o começo do século XX no Brasil, a gente está falando de um período de muita mudança. Então a gente tem o fim da escravidão no Brasil, toda aquela pressão comercial que aconteceu para esse processo. A gente tem o nascimento da República, o Estado Novo. O Brasil se torna um país mais urbano, então as ruas do Rio de Janeiro, que era a capital, estavam bombando de gente. As favelas também começando a surgir, o modernismo brasileiro começando a ficar forte. Então a gente estava num período que a sociedade estava borbulhando, fervendo de coisa acontecendo, e surgiu um gênero teatral que de alguma forma acompanhou isso. A gente via também o cinema disparar aqui no Brasil, então eram salas e salas que eram construídas, os filmes americanos chegando, e foi nesse contexto que surgiu o teatro de revista. Durante o século XIX já haviam acontecido algumas tentativas assim feitas pelo Arthur Azevedo, mais ou menos em 1850, mas o teatro de revista não foi muito bem aceito, porque o público na época não gostou da abordagem política, mas 30 anos depois, em 1880, 1890, esse gênero explodiu, porque ele era barato, então ele estava acessível por toda a cidade do Rio de Janeiro, principalmente, tinha qualquer teatro, teatro de revista, era um teatro barato e era um teatro principalmente que a linguagem era acessível. Né? Então, quem assistia ao teatro de revista via o que acontecia na rua. Eles viam os tipos que andavam pelas ruas do Rio de Janeiro no teatro, tinha dança, tinha música, tinha comicidade, tinha críticas à política da época, sempre dessa forma comédia, alegre, com música, então era uma linguagem acessível que atraía muita gente. Acredita-se, né, que o sucesso do teatro de revista esteja muito ligado com as origens populares desse fenômeno, né? Então, o teatro de revista vem um pouco dos shows vaudeville franceses que eram feitos nas feiras lá, e que aqui no Brasil também eram feitos nas feiras, até irem para os teatros. Ao mesmo tempo que a gente via uma grande estrela das revistas no teatro, eles também estavam em circos, em outros dias, em feiras. Então era um teatro muito popular que atraía muita gente. E foi um teatro também que, principalmente depois da abolição, ali depois da virada de século, mais ou menos em 1910, 1920, começou a ter algumas estrelas negras, mais mestiças, para a gente falar a verdade. Então, alguns nomes que se destacaram aí nessa época são a dançarina de machixe Plácida dos Santos, a cantora Aracy Cortes, as atrizes Rosa Negra, Jaci Aimoré e a Otília Amorim, sobre quem a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Os músicos Bonfilho de Oliveira, Sebastião Quirino, Pixinguinha, os atores Eduardo Neves e Benjamin de Oliveira. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre especificamente dois artistas negros muito interessantes, que fala bastante sobre eles nesse outro livro aqui, ó, que chama Presença Negra no Teatro de Revista, de 1920, que é do Paulo Roberto de Almeida, que é um livro que eu recomendo, muito legal. O primeiro deles é o José Barbosa da Silva, o Senhor, que era um sambista que ficou muito popular no Rio de Janeiro na década de 1920. Era um dos maiores compositores, só se ouvia a música dele nas ruas, e ele se tornou muito importante para o teatro de revista, porque ele compunha para esse teatro. E o Paulo Roberto de Almeida identifica 57 revistas que tenham músicas do Senhor, que é um número altíssimo. Então ele tem uma produção muito singular e foi muito importante para esse gênero nessa época. E a outra pessoa que eu queria destacar é a atriz Acendina Santos, que também virou uma estrela em 1926, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vocês devem estar pensando, se não tinha negros no teatro, como que de uma hora para outra surgiu? O que acontecia é que o teatro, principalmente o teatro de revista, reproduzia o modelo francês, né? E lá na França, nessa época, começaram a aparecer negros nos palcos. Então eram negros afro-americanos, americanos geralmente, que compunham as bandas de jazz, os espetáculos, dançarinas negras, que atuavam nas revistas de Paris, como a Josephine Baker, que atuou nesse período
em algumas revistas, né? Então, essa presença, né, que era tratada na França como um exotismo, levava muita gente, fazia muito sucesso. E na década de 20, essas companhias começaram a vir para o Brasil. Uma dessas companhias que passou por aqui foi o Bataclan, e fazendo muito sucesso, trazendo negros. Então as colunas de jornal, que eram muito influentes nessa época, começaram a elogiar essa presença negra. A elite via essa presença negra e admirava os europeus, esse modelo europeu, e de alguma forma quiseram reproduzir isso no Brasil. Então, a partir da presença do negro no teatro francês, a presença do negro começou a ser aceita no teatro de revista dessa época. Aceita mais ou menos, a gente vai falar sobre isso. Vou retomar um pouquinho a Cendina dos Santos para falar sobre isso. A Cendina dos Santos era uma cozinheira, era uma mulher preta, retinta, gorda, que foi descoberta pelo jeito dela, assim, levada para estrelar Ela não era estrela, mas não era a principal, mas tinha uma personagem de destaque numa revista chamada A Zizinha, no começo de 1926. E ela sabia dançar, cantar, ela tinha muito, muito carisma. Então ela acabou virando a estrela dessa revista. Ela era que recebia mais aplausos, o público ria muito com ela. E o burburinho começou e ela começou a ficar muito falada. Então ela saía nas colunas de jornais, estava na boca do povo no Rio de Janeiro. Só que essas colunas falavam dela, era sempre muito racista. Então falavam que ela estava criando revoluções nas cozinhas, que a gente via a negra que era cozinheira nos palcos. Então, como a Cendina era uma negra retinta, toda crítica que saía sobre ela, toda coluna que saía sobre ela, reenfatizava isso continuamente, né? A cor dela era um ponto muito forte, ela nunca conseguia ser vista pelo talento dela, pelo trabalho dela, era sempre como uma negra, que é uma coisa que a gente até vê até hoje no teatro, né? Então essa revista ficou 4 meses em cartaz, com a Cendina brilhando muito, só se falava sobre ela. Logo depois ela conseguiu uma coisa que nunca nenhum outro artista, nenhum ator ou atriz de revista conseguiu, que é aparecer em outras revistas, né? No mesmo ano foi criada uma revista que chama Café com Leite, que tinha a personagem da Cendina. Ela também apareceu em algumas outras revistas. Só que, curiosamente, a Cendina não era feita por uma mulher negra. Era uma atriz polonesa que chamava Mariska, que fazia a personagem da Cendina. Por quê? Apesar da Cendina ter conseguido esse lugar nessa revista, o que a gente via não era... A gente tinha as mulatas sensualizando, mas esse teatro não costumava aceitar o corpo negro, principalmente o corpo negro retinto, se não fosse uma mulher sensual, sensualizando. Então, quando tinha uma revista que estrelava um personagem negro, eles costumavam trazer ou mulatas com a pele muito clara, como a Utília Morim, que eu falei. Então, ela era super aceita pela crítica e, paradoxalmente, ao contrário da Cendina, as colunas queriam esconder a raça dela sempre. Na Cendina, como ela era retinta, eles sempre enfatizavam. Então, sempre acontecia isso de trazerem as mulheres brancas para representar as negras, porque um corpo como a Cendina geralmente não era aceito pelo público brasileiro e pela imprensa. E foi também nesse mesmo ano que surgiu a Companhia Negra de Revistas, que foi fundada pelo músico José Cândido Ferreira, conhecido como de Chocolate. A Companhia Negra de Revistas foi a primeira companhia formada por um elenco inteiramente negro, e o de Chocolate trazia esse objetivo de tratar o negro de uma forma humanizada. Então ele contava a história dos negros, tinha um pouco de estereótipo ainda, mas ele trazia o ponto de vista negro, os acontecimentos, as vivências, as coisas que o negro tinha que enfrentar na rua todos os dias. Então, alguns pesquisadores consideram a Companhia Negra de Revistas como a primeira experiência que a gente pode dizer de teatro negro brasileiro, que realmente trouxe o olhar do negro sobre ele mesmo, que trouxe o negro, o corpo, a existência dele de uma forma humana para a cena. Nessa época também surgiram algumas outras companhias formadas só por negros, como a Companhia Bataclan Negra e a Companhia Mulata Brasileira, que também foi muito forte nesse período. Então o teatro de revista foi meio que uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ele permitiu
a presença do negro nos palcos, ele reforçou muitos estereótipos que afetam a gente até hoje. Em 1950 surge aquele que talvez seja o grupo de teatro negro mais famoso do Brasil, né? Que foi o primeiro grupo de teatro negro engajado da história do teatro brasileiro, que foi o TEM, o Teatro Experimental do Negro, que foi fundado em 1944 pelo Abdias do Nascimento, no Rio de Janeiro. E o TEM é muito importante para a gente entender essa história porque ele surge como um projeto de resistência mesmo. Nessa época o Brasil enfrentava a ditadura Vargas, esse projeto de nação, de embranquecimento, de democracia racial, que os negros do Brasil tinham as mesmas oportunidades do branco, era muito forte. Então o Abdias do Nascimento cria esse teatro justamente com a proposta pela primeira vez de construir uma dramaturgia negra, de ter uma influência política, de ter uma atuação militante, de construir o negro como protagonista da cena, de trazer a visão negra sobre o teatro, sobre a linguagem teatral. Então, por isso, o TEM foi muito singular na nossa história. A estreia do TEM acontece em 8 de maio de 1945, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a peça O Imperador Jones, do Eugênio O'Neill, que conhecia o trabalho do TEM, simpatizava e cedeu os direitos dessa peça. E essa foi a primeira vez que um negro pisou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, seja no palco ou na plateia. O TEM trouxe muitos artistas singulares até hoje, como a Ruth de Souza, e ele foi muito importante porque o elenco do TEM era formado por operários, por empregadas domésticas, que às vezes não sabiam nem ler. Então o TEM também empreendia esses cursos para empoderar os seus atores e a população negra de modo geral. E de alguma forma o TEM foi muito transformador, ele atuou até a década de 60. Depois de produzir 2 peças do Eugênio O'Neill, eles trouxeram uma dramaturgia própria. E foi a primeira vez que a gente viu esse teatro de militância mesmo, que além da proposta estética, a proposta de pesquisa, trouxe também uma proposta de resistência, de utilizar mesmo o teatro como uma forma de resistência, como uma forma de memória, como uma forma de reconstrução da humanidade do negro dentro do território nacional, né? E o TEM abriu as portas porque a gente entende hoje como teatro negro. Depois do TEM foi fundado o Teatro Popular Brasileiro pelo Solano Trindade, que também era próximo do Abdias do Nascimento, que depois virou o Teatro Popular Solano Trindade, que existe até hoje em Budas Artes, aqui em São Paulo, que também teve uma proposta de ressignificar a cultura negra, de trazer essa memória, de colocar o negro no centro da cena. E isso leva até o que a gente entende hoje. Eu considero que o teatro negro virou realmente movimento na virada do século XX para o XXI. A gente tem muitos grupos, assim como o Grupo Bamberê, um grupo de teatro Olodum, a Cia dos Comuns, muitos pesquisadores, muitos artistas que entraram nesse mundo, digamos, do teatro de grupo, que é um teatro de pesquisa, é um teatro que investiga a linguagem, que traz a memória, que constrói a dramaturgia. E eu queria, só para finalizar, mencionar alguns grupos aqui que existem até hoje, né? Que são muito importantes, começando pelo Grupo Bamberê, que é um grupo de Belém que foi fundado em 1986, o Bando de Teatro Olodum, que acho que também é bem conhecido, né? Que foi fundado em 90 em Salvador, o Grupo Nata, fundado em 98 em Alagoinhas, a Cia dos Comuns, fundada pelo Wilton Cobra, que atua até hoje no Rio de Janeiro, entre diversos outros grupos, como a Companhia Teatral Zumbi dos Palmares, o Coletivo Negro, os Crespos, a Capulana, Cia de Arte Negra, Coletivo Preto, Grupo Emu, a Companhia Negra de Teatro, o Grupo Caixa Preta, entre muitos, muitos outros que existem no Brasil, que investem nessa pesquisa, em que retomam essa história, né, e que desconstroem esses estereótipos que a gente viu que ao longo de 5 séculos da história do Brasil foram feitos e refeitos, afirmados e reafirmados. Então é um trabalho de formiguinha que a gente faz hoje, né, para reconstruir isso, para preservar nossa memória, nossa cultura, para reforçar e de alguma forma também reconstruir nossa identidade, né?
Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês nas pesquisas de vocês a entender um pouquinho mais essa linha. A gente não tem muito tempo aqui, então uma história bem breve. Quem se interessar por isso, vou deixar aqui embaixo as referências que eu utilizei e algumas outras recomendações de autores que realmente esmiuçam esse tema, trazem de uma forma bem mais completa. Para quem quiser se aprofundar nisso, é um assunto muito interessante, muito rico e eu acho que muito importante para a história do Brasil, do teatro brasileiro. Beijos para todos e até mais.